Olá, Mônica. Olá a todos. Receba um afetuoso saludo desde Moçambique, África. Muita nostalgia hacia América Latina. Já depois de um ano de estar em estas tierras tão distantes de las nuestras, seguramente com um espanhol muito mais portunhol que lo de antes, não? E me propongo hoje com esta charla, e graças, Mônica, por la invitação, reflexionar acerca do divino cuerpo desde a tradição cristiana e, por supuesto, que eu, como teóloga, sou formada dentro da tradição cristiana. Diria eu, em um linguagem atual com neologismos, que sou formateada, não, por esta tradição. Então, em la tradição cristiana, um dos memoriales centrales, doutrina central, por lo tanto, teologia dogmática central, porque em geral se dá como um sacramento, algo imutável, algo que se celebra, que seja cada missa, que seja uma vez ao mês em um culto, onde a centralidade está em esse memorial, a memória do corpo. E não somente em esta memória se traz o divinamente encarnado, pero el divinamente roto, sofrido, pero a la vez concretamente, simbolicamente, esse corpo uma e outra vez se come e se bebe. El pan é compartido e é compartido concretamente, simbolizando, ou a la vez, como em algumas tradições, sendo o mesmo corpo del Cristo, e el vino sendo a mesma sangre del Cristo. Então, se come e se bebe o corpo e a sangre de Cristo. Em el Evangelho de Lucas, em el capítulo 22, 19 e 20, aí aparece ao próprio Jesus dizendo: isto é mi cuerpo, isto é mi sangre. E a esto se va que o próprio Cristo consagra e oferece su cuerpo e su sangre como comida e bebida, ofrenda a los humanos que lo siguen e que exige que esto seja repetido uma e outra vez em memória de ele. Então, esse memorial que se repite em las celebrações cristianas sistematicamente e nos hace pensar. Em primeiro lugar, pensar que a comida e a bebida involucra al desejo, ou se queremos los desejos, e estimula a los sentidos, el gusto, el olor, la mirada, el oír las palavras que se repitem uma e outra vez, as mesmas palavras, la oferta del cuerpo, la oferta de la sangre, e además tener em nuestras manos concretamente el símbolo del pan y del vino como cuerpo y como sangre, en las cuales sentimos la textura del cuerpo e sentimos la fluidez de la sangre, ou seja, que sentimos concretamente lo que nos é ofrendado em memória del Cristo. A esto voy porque finalmente isso nos inspira a la imaginação e não solamente a uma memória sagrada, que por supuesto lo é, pero a uma nostalgia de esse passado e a um desejo em el presente em el qual estamos ubicadas ou ubicados, se queremos. Pero la búsqueda por lo que conocemos em nosso presente e lo que conocemos de cuerpos e que desejamos
que desejamos com afecto, que desejamos com desejo de ter cerca e además de tenerlo adentro de nosso próprio corpo, como uma fusão em um solo corpo, nosso corpo com desejo amoroso, com desejo erótico, com desejo também de amor solidário, de amor de amistad, pero mais que todo, de um amor deseoso. Um corpo deseja outro corpo, como dizia Adélia Prado. Agora bem, em la Eucaristia traemos a la memória o corpo sufriente, um corpo torturado, um corpo matado em la cruz, um corpo sacrificado. Então, se comer o corpo remonta ao desejo del tacto, del olfato, del gusto, del goce, la mente lo muestra como memória racional e que martela como látigos incontáveis de culpa por el sufrimiento del cuerpo sacrificado e que agora de ele se come e de ele se bebe. Então, la culpa traducida como pecado em la contrição e que se há de exorcizar, se há que punir, se há que penitenciar para participar então del comer e del beber de este corpo. E há algo muito curioso em esse ritual de nossa tradição cristiana, pois desejo e culpa se fusionam, se mesclam, desejo e culpa, al comer o corpo e al beber la sangre, porque finalmente a memória evoca que tal corpo não é um corpo sano, pero sim um corpo sacrificado, martirizado, um corpo sangrante, um corpo dolido e doliente. Pero Deus pode ser Deus em plenitude, em um corpo roto, em um corpo sangrante, em um corpo doliente. Qual é a imaginação que nos viene desde nossa tradição cristiana quando participamos do memorial da Eucaristia e da Santa Cena? Elegirias um corpo enfermo para comer? Elegirias um corpo discapacitado para desejar? Comerias de um corpo enfermo? Ou, como se encontra em la narrativa cristiana, que o Cristo elige o sacrifício como missão divina, pero é o mesmo Cristo que colgado em la cruz, em el extremo del dolor, duda de sua identidade divina. É um momento de crise identitária, como nos ha hecho recordar em um de seus artículos Marcela Altaus Rey. Ou seja, que a cruz questiona a divindade del Deus que se confiesa. O próprio ser Jesus reclama que Deus lo ha abandonado. ¿Por que me has abandonado? Reclama em el Gólgota. Segundo Leonor Silvestre, que não é teóloga, pero é uma grande pensadora argentina, em um de seus livros, Games of Chrome, em la página 179, ela disse: nunca existe um sujeito que elige enfermar-se, que elige sentir dolor ou discapacitar-se. Ficção ideal de la autonomia em la modernidade del heterocapitalismo. O primeiro diagnóstico de la primeira enfermidade é como varão e mulher, dentro de las segmentações e estratificações com las quales nuestras potências que vêm materialmente moldeadas dentro del régimen heterossexual. Então, sempre que uno
está enfermo, que busca um médico, uma médica, tem que definir ou está definido por la condição binária de ser varão ou de ser mulher. Em geral, me dá muita risa quando penso que mesmo em um formulário, em uma especialista em ginecologia, uno tem que dizer, tem que afirmar seu sexo ou seu gênero, se é feminino ou masculino, não? Então, esta é uma definição que a enfermidade se classifica a partir de uma condição de gênero, e a esto va Leonor Silvestre. Então, nossos corpos são assim definidos e diagnosticados de acordo a uma arbitrária categorização de funções solidárias ao régimen, em vez de por seus modos, sua capacidade de afectar e de afectar-se por los afectos de los que são capazes. Então, não somos definidos por aquilo que amamos ou desejamos, pero sim por uma condição anterior a nós mesmos, definidos por uma sociedade e por uma cultura, e naturalmente por uma ciência, as ciências médicas, que é, hasta hoje, muito patriarcal. Então, el yo, entre comillas, que elige, encarna esse delírio, essa taxonomia com la fruição com la que não encarnamos o acontecimento de algo que esse mesmo régimen chama enfermidade, corpo não sano, corpo dolente. El yo, entre comillas outra vez, que elige ser desempoderado ou sometido por la enfermidade. Em los mitos de la antigua Grécia, cada vez que um sentido se perde, los dioses lo compensa com outro, como por exemplo Palas, Atena, que ciega a Tiresias e a cambio se lhe consegue o dom de la adivinação. A mim me gusta esse dom, ou a palavra adivinação. Dividindo em sílabas esta palavra, ou em las palavras que la compõem, encontramos la divina acción. Adivinar é, por outro lado, ter o divino em si mesmo, e por isso uno é capaz de adivinar, de mirar mais allá, de mirar aún estando ciego. Então, todavia, sigue Silvestre em la explanação, quem estipula que alguém está enfermo? Quem se erigem sanos? Então, um mundo que habla de la enfermidade como caminho, pero não habla del enfermante, del enfermador, del enfermo, que é su estar sano, adaptado e cômodo, que calha e acalha el enfermo de sua saúde. Então, mi cuerpo, los cuerpos necessitam apoios, assistências, técnicas em sua essência singular. No obstante, alguns viajam de primeira classe, de la cidadania, de la saúde total, mientras outros não. Me detengo novamente a esse momento crucial que vivemos em todo o planeta, com o Covid-19, mientras el pueblo pobre muere sin desear decir de que mueren por miedo al estigma y a la prohibición de sus rituales de muerte, e aqui me refiro ao contexto de Moçambique, cujos rituales de los funerales é muito importante para destinar-se al alma.
Entonces ya se niega la vida al cuerpo y negar también la posibilidad del destino del alma es muy cruel, ¿no? Y esto nos ha impuesto el COVID cuando se prohíbe el ajuntamiento de personas y estos rituales, por supuesto, estão el grupo familiar, el grupo de amigos, que são os vivos, então, que praticam estes rituales mediados por suas autoridades religiosas para, em total, destinar al alma a su lugar, para que pueda, então, vivir uma outra dimensão de vida desencarnada, não? Hablo entonces del contexto de Moçambique, de um contexto muito diferente do mundo talvez latino-americano, mas que me diz respeito acá em África. E que, por señal, é um problema bastante grande em Moçambique, porque finalmente acá se cria mitos com relação a las vacunas, e se cria também um imaginário coletivo de resistência às vacunas para justificar o não programa de governo que não tem um plano de vacinação, de compra de vacinas e de vacinação para a população em geral. A pergunta é se estas autoridades estão ou não estão vacunadas. E que ao pueblo, de modo geral, se cria um mito alrededor da vacuna e dando pouca importância para o que é a vida de esse pobre que não tem direito, às vezes, nem sequer a los ritos depois da vida, del pós-vida, que significa los rituales de la muerte, não? Pero vuelvo otra vez a nuestro punto inicial, a nuestra reflexión inicial, y les pido disculpas por ese paréntesis, ¿no? Entonces, nuestra reflexión inicial dice respeto a esto es mi cuerpo, dice respeto a nuestra celebración litúrgica cristiana del memorial del cuerpo y de la sangre de Cristo como memorial de redención. Entonces, urge replantear un proceso de mutações teológicas com nossos corpos libertinos, que difere de los cuerpos normales ou normativos dentro da percepção patriarcal e heteronormativa, que não encarram com esse heteronormativo sano, saludável, como já dizia Althaus Reid, por supuesto, não? Então, para isso, a hermenêutica, para o memorial fundante de la fé cristiana, isto é mi cuerpo, isto é mi sangre, exigirá de nós outros mapas corporales, outras cartografias de sonhos salvajes, de movimentos transgressores em la búsqueda de rupturas radicales em nossa forma de pensamentos, pero não solamente de nossa forma de pensamentos, pero de nossa forma de actuar e de reivindicar que também podemos usufruir de la memória del sacrificado, de la memória del Cristo sacrificado, de la memória del Cristo que redime, não como culpa, pero como redenção, não como tristeza, pero como alegria de ressurreição. Então, o corpo doliente, sangrante de Cristo é o que comemos e é o que bebemos em cada Eucaristia, em cada Santa Cena. Tragamos a dúvida de sua identidade divina. ¿Por que me desamparaste? E invitamos a nossos corpos libertinos dichos anormales, enfermos, rotos, discapacitados, em memória de Ele, em memória de Cristo. E como dizia Althaus Reid, o círculo hermenêutico de la orgia libertina tende a estar em funcionamento mientras navega em el desconhecido de estos difíceis tempos políticos,
donde tanta cosa se impone y se transmuta. Entonces el cuerpo, la memoria del cuerpo, isto es mi cuerpo, el cuerpo que como y bebo, el cuerpo que deseo y trago, el cuerpo que me penetra y que somos uno, porque es parte de mí, es parte de mis entrañas, es parte de mi propia sangre, es parte de mi carne y es parte del sangre que fluye en mis venas y que nutre todo mi cuerpo. Conecta pobreza, conecta salud ou não saúde, conecta sexualidade, conecta subjetividade, conecta desejo, como elementos hermenêuticos que nos traem uma nova memória sagrada, sacra, desejada. Uma memória de desejo excessivo, uma memória do corpo, sexo excessivo, uma memória de justiça excessiva e de reclamos por direitos excessivos. Nossa memória, nossa teologia excessiva, em memória de Ele. Isto é meu corpo, estes são nossos corpos. Por isso repetidos uma e outra vez, como uma orgia em memória do corpo, em memória de Ele, em memória de nós mesmos. Comamos e bebamos, isto é o corpo sano, o corpo enfermo, o corpo resgatado, o corpo memória, o corpo que se come e se bebe uma e outra vez dele. E aqui me despido com amorosos abraços e deseados beijos de ustedes, desde África, desejando que aí em América Latina, em estes tempos de tanta incertidumbre acerca de los próprios corpos, que seja um tempo também de resgate, de reflexão acerca de aquilo que somos, aquele do território que habitamos. E o território que habitamos é o território de nosso corpo. E como dizia, e terminando com uma frase de um verso de Adélia Prado, ela dizia: "Hoy sei porque os santos levitam, porque el alma sem el cuerpo não disfruta". Então, nossa alma necessita del cuerpo para disfrutar. Quizás por esto, esse memorial repetido e increíble, que sempre temos que hacerlo uma e outra vez, insiste que este é meu corpo, este é o corpo de Cristo, o pão e a sangre que comemos e bebemos, e que nos resgata de sermos sencillamente entregues à la muerte, pero com um potencial de empoderamento que nos leva a ser muito mais, que nos leva a desejar algo mais, que nos leva a empoderar-nos para sermos presentes, juntos, coletivos de fé, que nos hermanamos com solidariedade, seja donde seja, para dizer: isto é meu corpo, este é nosso corpo. Corpos que temos, corpos que desejamos, corpos que são desejados. Corpo, o corpo de Cristo que comemos e que bebemos em memória de Ele. Bendiciones.